11h35 é o Jornal da Manhã e hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2011. Eu estou recebendo, como acontece todas as segundas-feiras, o professor Alex de França Aleluia para falar a respeito da educação. E é evidente que durante toda a semana ele com seus alunos e também outros professores, ele prepara uma matéria para que a gente possa conversar e uma conversa esclarecedora a pais e alunos e também professores. Bom dia, Alex. Bom dia, Jaiminho. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui estamos no nosso programa semanal. E qual seria o assunto de hoje, Alex? Hoje nós vamos falar sobre os professores. Vamos ver a dimensão e o que pode ser feito para que a educação comece a andar. E como é que seria isso? Nós já conversamos na última segunda-feira e eu fazia perguntas inclusive que me deixaram assim curioso, já que a gente falava do pobre e do rico, quando nós teremos um equilíbrio, etc. Você me disse em 70 anos e eu me assustei com aquela informação, viu, professor? Exato, e os ouvintes também, viu, Jaiminho? Até foi legal você citar, porque nos bate-bolas aí, durante a semana, todos sem exceção, comentaram sobre esse nosso comentário, né, a respeito. Então, até eles falaram assim, nossa, Alex, eu pensei que você ia chutar aí uns 20, 25 anos, você chutou uns 70. Eu falei, mas não é chute não, é estatística mesmo. A estatística, né, mostra pra gente que se começar, como eu havia dito, né, desde já, temos a proporção de alunos que invadam as universidades em medicina daqui 70 anos mesmo. Então não é o chutar, né? É questão realmente de estatística. É por isso que o aluno, principalmente o aluno sem recursos financeiros, ele deve já correr atrás do Enem e estudar muito na prova do Enem. Isso daí está contando para que ele dê um salto à faculdade pública, principalmente. Exato, o Enem hoje é uma das portas fundamentais para quem quer frequentar uma universidade pública. Então, hoje se tem assim várias válvulas de escape para que o aluno tenha esse acesso. Então, vamos falar que o Enem hoje é a peça mais importante para esses alunos estarem frequentando a universidade pública. É evidente que o professor já deve ter pego em mãos a prova do Enem, o gabarito do Enem. Ele é muito diferente de um vestibular de universidade pública, Alex? Não. Ele tem uma verossimilhança com essas provas, tanto é que essas universidades usam, porque tem essa semelhança. Então, ela traz todos os conteúdos intertextualizados. Ou seja, o aluno não precisa saber apenas agora a fórmula de química, mas ele tem que saber como usar essa fórmula. Então, ele vai ter que entender aquele texto que está ali, para ele fragmentar e utilizar a fórmula adequada. Então, agora, tem que ter essa intertextualidade. A escola pública, principalmente aí o colegial, ela já está mudando para esse sistema do Enem, do ensino do Enem, preparando também o aluno para o Enem? Por enquanto não. O que está sendo feito até o momento, os professores ou a escola que tem ciência desse poder, então ela está fazendo monitoramentos, simulados, para que esses alunos tenham essa habilidade na questão da avaliação. Não são todas as escolas estaduais, mas aquelas que realmente já se prontificaram, estão dando um passo maior para esses alunos. Então tem escolas que têm simulados, monitoramento, para fazer com que esse aluno se acostume com um determinado número aí de questões e tempo para fazer o Enem, por exemplo. E o tempo é grande, 2 horas, 3 horas, é mais ou menos isso? 4 horas. O tempo é 4 horas, mas nós temos aí quase 100 questões, né? Então, é muitas questões, são várias disciplinas, todas contextualizadas. Traduz esse contextualizadas aí para mim. Tudo dentro de textos mesmo. O aluno ele primeiro tem que ter a habilidade de leitura, por isso que a leitura e a escrita é fundamental. Ele tem que ter essa habilidade de leitura para que ele consiga fazer lá o exercício de matemática, o exercício de física, o exercício de química, de literatura e entre outras. Na última semana nós vimos que algumas faculdades, principalmente dos cursos de direito, perderam vagas para o MEC. Vamos dizer, perderam para o MEC devido à má qualidade do ensino. Isso daí seria
é que os alunos não estão fazendo aquele teste que é mandado, vamos dizer assim, pelo Enem? Só por isso? Não. Essas universidades, elas passam por uma prova, né? Qual é o nome da prova mesmo? Então, se eu não me engano, eu esqueci o nome da prova, mas até o final do programa eu já te passo. Então, ele faz uma prova, o ENAD, é o Exame Nacional exatamente. do Ensino Superior. Agora lembrei. É o ENAD. Então, esse ENAD, esses alunos fazem esse ENAD no final do curso. Quando os alunos entram, ele faz no primeiro ano e sai no último ano. Então, há uma proporção. Como esse aluno entrou e como esse aluno saiu. A tendência é que ele faça uma progressão, não uma regressão. Se há uma regressão, essa nota de uma escala de 0 a 10 diminui. Então, ele tem que ter pelo menos uma média 7, que é o razoável, para que ele se mantenha com esse curso. Caso contrário, o MEC realmente, a obrigação dele é tirar esses cursos de circulação. Porque a universidade... E fazer com que as universidades, as faculdades melhorem o curso e melhorem também a colocação dos alunos. Né? Exato. Por quê? Quando a gente fala em estudo particular, você está pagando, né? Normalmente, quando o aluno paga, dependendo da universidade, o local dessa universidade, eles não levam muito afinco. Então, a universidade ela tem que parar também com essa ideologia de que se o aluno está pagando, se ele está estudando o problema dele ou não. Não. A universidade está dando ferramentas para que esses alunos trabalhem com... provavelmente com a população aí depois. Então, um médico, por exemplo, se você vai pagar um curso de medicina, que muitos alunos estão indo para países afora, então, Bolívia principalmente, para fazer um curso de medicina que é mais em conta, e quando eles voltam, né, para o país, eles não têm a licença, então está sendo até discutido no plenário a respeito de um projeto assim, para que se regularize. Esses alunos voltam, normalmente frequentam ou levam a banho-maria, né, essa universidade, e depois não tem ferramentas básicas para se adequar aí e atender a população. E o Conselho Regional de Medicina também não tem aquele exame, vamos dizer assim, como a Ordem dos Advogados do Brasil faz aquele exame da OAB. A medicina não tem isso daí, quer dizer, o médico estuda no exterior, não se sabe se é capacitado ou não, e não tem como, não tem uma prova também para medir o grau de aprendizado do aluno que fez um curso, ou na Argentina, que também tem um curso de medicina muito concorrido, a preços módicos, e também na Bolívia, né? Exato. Então, nós temos também que verificar da seguinte maneira, que quando a gente fala em universidades, o Jornal da Globo teve várias reportagens falando sobre as universidades públicas e particulares. Muitas lá também no Nordeste, não tem infraestrutura nenhuma para se adequar a alguns cursos. Outras têm muitas ferramentas e o aluno ainda não aproveita isso. Então, nós temos que ter ciência de que a universidade está dando ferramentas. O aluno na escola pública, no fundamental e no médio, lá, ou na particular, no fundamental e médio, ele está recebendo as ferramentas para que ele siga um parâmetro de sociedade. Quando ele vai para a universidade, ele vai seguir uma profissão para que continue o ciclo dessa sociedade. Então, são ferramentas que essas escolas têm que ter ciência de que eles não estão mais preparando alunos. Eles estão preparando cidadãos que vai fazer com que a nossa sociedade cada vez melhore. E se essas universidades não apertarem o pé, como diz, né, no coloquial, não estarem atentas, realmente o MEC está aí para isso. E o Fernando Haddad, ele é bem, como se diz, ele é bem rígido nessa questão. E está certo, porque hoje se você precisar de um médico, o médico não está ali, ele te olha, deve ser isso aqui, deve ser isso aqui. Uai, como deve ser? Ele estuda lá 6 anos para chegar e olhar para você, deve ser? Não, ele tem que ter essa sabedoria, ele tem que ter essa competência, como o professor tem que ter a competência em sala de aula. Todas as profissões hoje têm que ter essa competência. Nós estamos conversando esse bate-papo gostoso de todas às segundas-feiras com o professor Alex de França Aleluia. E a gente tem recebido vários elogios a respeito dos temas abordados, exatamente que são temas para auxiliar, principalmente, eu analiso assim, os pais e mães com respeito ao filho na escola. Nós até fizemos um chamamento na semana passada de que os pais irresponsáveis tinham uma reunião da Associação de Pais e Mestres na Pedro Pedrosa, por exemplo. E a gente enfatizou bem que os pais devem participar. Né? Meu filho está lá, está tudo bem. Deve participar
e ajudar o filho a crescer também nesse ponto, né, Alex? Exato, e o que está se vendo, né, não na questão regional, mas numa questão, né, do país, é que cada vez menos o pai está frequentando a escola. Então, a gente sabe que toda uma estrutura econômica que deixou de ser uma família aí patriarcal, que o pai, né, praticamente ele servia a família e a mãe tomava conta dos filhos de casa. Hoje já não é bem assim. A mãe hoje está, né, se predispondo aí a trabalhar, e também olhar os filhos, cuidar de casa e entre outras. Então, cada vez menos se tem pais presentes em reuniões, que o essencial é que eles estejam não só em reuniões, mas que verifiquem cadernos, também tarefas, deveres de casa, né, como alguns chamam, mas tem que estar atento a tudo quando se fala em educação. Olha, quando eu recebo aqui o professor Alex de França Aleluia, e eu lembro que o professor tem apenas 26 anos, né? 24. 24. Tem apenas 24 anos. O seu mestrado, ele falou sobre a educação, sobre a escola, o relacionamento professores-alunos, alunos-pais e professores e tudo mais. E a gente tenta, juntamente com ele, buscar uma solução e colocar na cabeça das pessoas também que todos são capazes, né? Exato. Todo aluno ele tem capacidade para se adequar e para progredir nessa unidade escolar. No entanto, o que se tem é habilidades e competências diferentes. E o professor está habituado, ou aquele que não está, ele tem que se habituar para dar essas ferramentas para esse aluno ter essa habilidade e competência em determinada disciplina. Por isso que nós temos os pilares educacionais que vão fazer com que esse aluno tenha essa habilidade e competência adquirida tanto no ensino fundamental quanto agora no ensino médio para o Enem ou para uma universidade. E o assunto que a gente tinha abordado logo no comecinho do programa, qual era mesmo, Alex? Sobre o Enem? Não, nós falamos sobre o Enem, mas você tinha um outro tipo